Giovana, que página tu tá no livro? É desde o início, a partir das 5. A gente não corrigiu nada desse livro ainda. Tá bom? Eu não entendi. O quê? Eu não entendi o que tu falou. Tu perguntou qual a página que nós estamos. Página 5, porque não corrigimos nada desse livro ainda, do volume 11. Obrigada. Nada. Vocês estão acompanhando lá o que eu estou colocando nas pastas? Tem pasta de feira literária? Estão acompanhando tudo que eu estou colocando na pasta do Drive? Sim? Tá bom. Sim. Bom dia, Joana. Livro 11, vamos pegar a página 5. Bom, gente, aqui na página 5 nós temos um texto, tá? Que ele é muito importante, que ele é do Graciliano Ramos, ele vai até a metade da página 6, tá? O Graciliano Ramos, ele é muito, muito, muito importante para essa época, para esse contexto histórico, porque é através desse livro dele, o Vidas Secas, que a gente vai conhecer um pouco do que é o cotidiano do nordestino, tá? Conta a história de uma família que mora no Nordeste e que eles vivem em situações precárias, de não ter água, de não ter nenhum saneamento básico, de não ter absolutamente nada, de como é difícil manter a vegetação, como é difícil tentar fazer algum tipo de plantio, como que é difícil alimentar um bicho, né, como gado, por exemplo, e até mesmo um cachorro, né, gente? Então, nessa obra tem um personagem que é muito importante, que se chama Baleia. A Baleia é um cachorro desse casal que vai em busca de novas oportunidades no sertão do Nordeste, tá? E esse bichinho, ele é a representação do sofrimento do povo nordestino, tá? Aquele cansaço, aquela falta de água, aquela falta de alimento, aquela falta de ter o que fazer para melhorar as suas condições, tá? Porque o meio em que tu vive, ele é muito mais forte do que tu, né? A tua situação socioeconômica é muito mais forte do que tu, é muito mais forte do que o teu querer, tá bom? Então, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo e depois eu vou passar para vocês lerem aos poucos, tá? Cada um vai ler um pedacinho, tá bom? O Sarkis, eu ainda não tô vendo a tua foto, Sarkis. Tua foto. Tô vendo a tua foto, não estou vendo o teu vídeo. Bom, vamos começar, tá bom? Ai, gente, tem muitas palavras que são típicas, né, do Nordeste. Isso é importante vocês irem anotando. Por quê? Porque, como eu falei para vocês na aula passada, vocês terão textos que são formais, porque requer formalidade na hora de produzir um texto literário. No entanto, a linguagem ela será muito próxima do coloquial, tá? Próxima do coloquial. A linguagem ela não é coloquial, ela é próxima, tá bom? Vamos lá. O mulungo do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal, agoniado, sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado.
Então, aqui, gente, a gente tem uma imagem bem forte, né? Temos, então, a figura dos personagens, no primeiro momento, expressa aí como o casal. Então, sabemos que temos aí pessoas que têm um relacionamento afetivo, né? Não sabemos se é homem e mulher, se é uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, a gente não sabe. Mas tem aí o casal, tá bom? A questão das condições climáticas. Observem como ele traz a questão do sol muito, muito latente, né? Quando diz que o sertão ia pegar fogo. O que é isso, gente? O sertão ia pegar fogo. Ia fazer tanto calor que ia ser algo insuportável. Oi. Tô perdida, onde tu tá? Página 5, Joana. Volume 11. Ah, tá. Tá, achei. Tá bom. Oi, Ian. O que a Joana tá aí te batendo? Tô vendo. Nossa, eu tô falando pra você aqui que eu tô em aula, pô. Pois é, ela não tem aula pra assistir, não? Tá aí tirando a tua atenção? Olha só, tira a nota dela, por favor. Tá bom. Olha só. Então temos aí, gente, a questão do sol, tá? Ela é muito importante, gente, porque o sol, ele é uma figura importantíssimo dentro das obras nordestinas, tá? Porque é ele que faz toda a diferença pro clima nordestino, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês de que forma o sertão está sendo caracterizado nessa obra, vocês têm que principalmente me falar do sol e me falar do calor. Da forma como o sol e o calor afetam a vida dessas pessoas. Percebam que ele está dizendo aqui, olha, o sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado. Então percebam que o sol, ele modifica por completo a vida dessas pessoas, tá bom? Posso seguir? Vocês querem que eu vá lendo e vá comentando? Como é que tá bom assim a dinâmica da leitura? Tá, então vamos lá. Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano, resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança. Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Foi sentar-se no banco do copiar. Examinou o céu limpo, cheio de claridades de mau agouro, que a sombra das arribações cortava. Um bicho de penas matar gado. Provavelmente, sim, a Vitória não estava regulando. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro parágrafo, tínhamos ali a presença de personagens, né? O casal. Agora nós temos dois outros personagens, assim a Vitória e Fabiano, né? Esses dois, será que eles pertencem a esse casal? Ainda não sabemos, né? Então a gente vai saber isso conforme for se desenrolar o texto. Neste momento a gente não tem como saber, mas eu já digo para vocês que é Fabiano. Que eu acho que aqui nessa parte não fica bem claro para vocês, tá? Fabiano é o homem desse casal e depois tem a mulher dele, tá bom? Então, o que ele está contando aqui? Que a Sinhá Vitória, né? Quem é Sinhá? Quem que recebe essa nomenclatura de Sinhá? Antigamente, quando existia aqui no Brasil pessoas que eram escravizadas, essas pessoas que detinham uma fazenda, pessoas que eram donas de plantações e que escravizavam negros e muçulmanos, enfim, índios, né, enfim. Essas pessoas, elas eram chamadas de sinhá ou de senhor, ou seja, que palavras são essas? É uma linguagem coloquial daquelas pessoas daqui, né, que seria
seria senhora e senhor seria senhor, né? Então, seria pessoas que tinham um poder em cima de outras pessoas, né? Então, assim, a Vitória, ela tem aqui essa característica de alguém que tinha alguma coisa, né? Para Fabiano, neste momento, assim, a Vitória está contando algo em que para ele parece que não é possível acontecer. Ele está contando aqui que, assim, a Vitória falou que aves conseguem derrubar um gado e ele não acha que isso seja possível, que ela está já variando, ou seja, está enlouquecendo, não está falando coisa com coisa, algo que seja coerente. Então, temos aqui uma personagem que tem essa nomenclatura e que ela parece deter conhecimento, algo que Fabiano não detém, tá bom? Tá bom? Vamos seguindo então. Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada. Impossível compreender a intenção da mulher. Não atinava, desculpa. Um bicho tão pequeno. Achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Entrou em casa, trouxe o aió, preparou um cigarro, bateu o fuzil na pedra, puxou uma tragada longa, espiou os quatro cantos, ficou alguns minutos voltado para o norte, coçando o queixo, tá bom? Então, do que ele está falando aqui e o que a imagem aqui ilustra bem essa representação? De que estamos num território em que é difícil se manter, né? E que existe essas aves aí que elas derrubam o gado. Por quê, gente? Porque o gado ele não se alimenta bem, o gado ele não tem água para beber. Então, para esses bichos, o gado ele é uma presa fácil. Ele acaba se tornando uma presa fácil, uma vez que ele não tem como se defender como um animal em sua forma mais saudável, digamos assim, tá bom? Ai, gente, vocês me desculpem, mas eu tô desde as 8 horas da manhã dando aula e aí as coisas já começam a se atrapalhar toda, minha voz já começa a ficar pior do que já é. Então, qualquer coisa, vocês só me peçam para eu parar um pouquinho se vocês estiverem muito perdidos no que eu estou falando, tá? Gente, esse parágrafo que eu acabei de ler, ele é muito bom para vocês começarem a pensar em como vocês vão exemplificar, tirar de um texto palavras para justificar a linguagem que é formal, mas que é próxima do coloquial. Como? Vão ali comigo, por favor, quando ele diz assim, ó. Um bicho tão pequeno achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Gente, ele usa aqui, olha, a colocação pronominal muito bem colocada. Aprofundar-la, entendeu? Não é ir lá e aprofundar, não é ir lá e aprofundar ela, não, aprofundar-la. Então, aqui a gente tem o primeiro indício de uma linguagem formal, tá? Que o autor ele faz a utilização da linguagem formal. E em que momento ele se aproxima do coloquial? No momento em que ele fala de beiço, Fabiano estirou o beiço. No momento em que ele diz que trouxe o aió. O que é aió? Não faço ideia. De repente é palha ou fumo, não sei o que é aió, gente. Vou procurar aqui no meu celular o que é aió, tá? Então, são palavras que elas trazem consigo uma coloquialidade, trazem consigo vocábulos que se pertencem. É bolsa de caça traçada com fibras de caroá. Então, é uma bolsa onde ele guardava essas coisas para poder fazer o cigarro, tá? Então, gente, são palavras que são típicas nordestinas, tá bom?
tá certo? É a mesma coisa que num texto aqui do Rio Grande do Sul a gente falar sobre relho, né? O que é relho? O que é boiadeiro? O que é isso? O que é aquilo, tá? São palavras que são típicas de uma determinada região. Vamos seguir. Que fim de mundo! Não permanecia ali muito tempo, no silêncio comprido, só se ouvia um rumor de asas. Como era que Sinhá Vitória vinha dito? A frase dela tornou o espírito de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam água. Bem, o gado curtia a sede e morria. Muito bem. As arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim, mas Sinhá Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima, riu-se encantado com a esperteza de Sinhá Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideia, sim senhor, tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis encontrava saída. Então, descobrir que as arribações matavam o gado e matavam. Aquela hora, o mulungo do bebedouro sem folhas e sem flores. Uma garrancharia pelada. Enfeitava-se de pedras. Então aqui, arribações matavam o gado. Então ele está trazendo aqui afirmações. Ele não está mais questionando se isso acontece. Ele está afirmando, né? E quando ele diz que ele se permite rir, ele esqueceu a infelicidade próxima. O que é isso? Fabiano, ele tá com algum sofrimento. Que sofrimento é esse que vocês acham que ele tá passando? Que sofrimento é esse que vocês acham que ele está passando? Com a seca. Com não tem como alimentar o gado e está faltando sustento a ele mesmo. Isso, exatamente isso. Com a seca e com todas as implicações que a seca traz a ele, né? Vamos seguir então a leitura. Desejou ver aquilo de perto, levantou-se, voltou o aió a tiracolo. Foi buscar o chapéu de couro e a espingarda de pederneira. Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da ladeira pensando na cachorra-baleia. Ó, a baleia aparece aí, ó, um outro personagem. Coitadinha. Tinham-lhe aparecido aquelas coisas horríveis na boca. O pelo caíra e ele precisava matá-la. Teria procedido bem? Nunca havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia. Pobre da baleia. Sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida. Virou o rosto defronte das pedras do fim do pátio, onde Baleia aparecia fria, inteiriçada, com os olhos comidos pelos urubus. E aí, gente, o que vocês me dizem da baleia? Por que a cachorra-baleia ela é um personagem só analisando este parágrafo? Hein, gente? Por quê? Ninguém se arrisca? A baleia, ela é uma personagem porque ela modifica a vida desses personagens, tá? Se tivesse um outro cachorro nessa história, e esse cachorro ele ficasse completamente em segundo plano, sem nada acontecesse com esse cachorro,
ele não seria um personagem. Por quê? Porque ele não está modificando e nem está contribuindo para a narração dessa história. Mas a baleia não. A baleia está contribuindo para essa história, tá? A baleia, ela está sofrendo com a seca tanto quanto seus donos. A baleia, ela está num estado em que a falta de água faz com que ela esteja doente, com que ela tenha pego alguma doença, né? E ele traz essa característica da doença pelos sinais brancos na boquinha dela. O que é essa doença a gente não sabe até o momento. Provavelmente seja pela falta d'água, tá bom? Então, ele tem a triste decisão de manter ou não manter a baleia viva. Porque ela está num estado em que ele não sabe se pode ser a raiva, se ela pode ter contraído raiva, ou uma outra doença. Mas ele não pode se permitir que ela permaneça junto deles no caminhar, porque pode ser que ela venha morder uma das crianças, tá? Temos aí mais personagens. As crianças. Quem são as crianças? Até agora não sabemos, mas provavelmente sejam filhos do Fabiano, né? Então temos aí outros personagens. Já temos o casal, o Fabiano, que faz parte desse casal, assim a Vitória, as crianças e a baleia. Temos aí já uma quantidade significativa de personagens, né? Bom, vamos seguir. Largou o passo. E se os urubus eles começaram a comer os olhos da baleia, que decisão Fabiano tomou? Qual decisão foi tomada por Fabiano? Matou. Sim, a matou. Muito bem, Isabelle. Vamos continuar. Largou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de aluvão, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater doido de asas por cima da poça d'água preta. A garrancheira do mulungu estava completamente invisíveis. Pestes. Quando elas desciam do sertão, acabava-se tudo. O gado ia afinar-se até os espinhos secariam. Quando a gente tem a imagem dessas aves, ela está simbolizando uma coisa. Que simbologia tem essas aves? O que elas estão simbolizando? As dificuldades do sertão. Algo mais obscuro, Isabelle. Segundo assim a Vitória, elas podem fazer o que com o gado, Isabelle? Matá-lo. E elas estão comendo os olhinhos da baleia que está o quê? Qual é o estado da baleia no momento que elas estão comendo? Morta, né? Então as aves, elas simbolizam a morte. Então, onde quer que elas estejam, elas estão ali atrás de algo que seja morto ou trazem a morte. Então, elas vêm carregadas de morte, de sofrimento, tá? Vamos seguir, então. Suspirou. Que havia de fazer? Fugir de novo? Aboletar-se outro lugar? Recomeçar a vida? Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. Cinco ou seis aves caíram no chão. O resto se espantou. Os galhos queimados surgiram nus, mas pouco a pouco se foram cobrindo, aquilo não tinha fim. Gente, os galhos estão queimados por quê? Qual o motivo da queima desses galhos?
A seca, sim, mas quem é que promove a seca, Isabelle? Aquela nossa estrela maior, o Sol, tá? O Sol aqui queima até os galhos das árvores. Último parágrafo. Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro. Carregou lentamente a espingarda com chumbo miúdo e não coçou a bucha, para a carga espalhar-se e alcançar muitos inimigos. Novo tiro, novas quedas, mas isso não deu nenhum prazer para Fabiano. Tinha ali comida para 2 ou 3 dias. Se possuísse munição, teria comida para semanas e meses. Então, aqui, gente, temos novas informações, né? Temos aqui a forma como se manuseia uma espingarda, tá? Isso é importante. Por que é importante? Porque é uma característica atribuída a Fabiano, tá? Se eu perguntar para vocês como que é Fabiano no nível psicológico e físico dele, psicológico vocês vão dizer que é uma pessoa que está em sofrimento por decorrência da seca, e fisicamente ele é um jagunço, porque os jagunços no Nordeste que possuem armas, munições e etc. E aqui ele tem o domínio da utilização de uma espingarda, tá bom? Então isso é uma característica de Fabiano, a gente consegue fazer uma imagem desse personagem. Que outra informação nós temos aqui que é muito importante? Que o Fabiano, ele vem desde o início do texto falando que essas aves, elas são ruins a um certo ponto, porque elas terminam com gado, elas matam o gado, elas se alimentam do gado. No entanto, quem é que acaba se alimentando dessas aves? O próprio Fabiano e sua família, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o papel, que papel as aves exercem dentro do texto, elas exercem um trabalho excepcional dentro desse texto. Porque ao mesmo tempo que ela traz sofrimento e desgraça para esses personagens, é ela que salva a vida deles. Se não fosse as aves, eles estariam morrendo de fome. E o que depende dele não morrer de fome? Ele ter ou não ter munição. Porque comida, teoricamente, existe, que são essas aves que se alimentam dos gados. Tá? Entenderam? Entenderam, gente? Isso é importante, hein? Sim. Tá bom. Stephanie, sim. Todo mundo, sim. Lídia, tu tá bem, Lídia? Tu te achando tão quietinha? É eu ou a Lídia? A Lídia. A Budziak. Tá tão quietinha, olha, ele mal pisca, tá quase se agarrando na parede. Professora, Oi? eu tô com sono. Acordar às 8 horas da manhã, ter aula de física, né? Eu sei que é puxado, mas vamos lá, vamos seguir fortes. Bom, gente, o exercício 1 pergunta assim, pede, né? Transcreva um trecho deste parágrafo que demonstra a percepção de que a seca se aproxima. Lá no início do texto tem algo que diz que a seca está se aproximando. Exatamente. O sertão ia pegar fogo. Muito bem, Isabelle.
B. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado. A palavra excomungada se refere a que elemento presente na paisagem agreste. Quem são as excomungadas? As aves? Sim, as aves, mas elas recebem um nome dentro do texto. Que nome é esse? Não? Fala, Dudu. Ué, o líder não sabe responder? O Eduardo é o líder da turma. Não, lembra que ele falou que o é líder, não sei o que, do time dele. Ah, tá. Tinha feito aqueles coisas que não sabia. Então, gente, o substantivo que eles usam para falar das aves é isso. É arribações. Refere-se a arribações. Tá bom? C. O narrador afirma que, diante da visão da terra seca, o casal agoniado sonhava desgraças. Qual é o sentido do verbo sonhar neste texto? A pessoa sonhava desgraças. Ela está realmente sonhando desgraça? O que está acontecendo? Pessimismo? Sonhar pessimismo? Não vem isso. Uma intuição? Uma intuição, algo como revelador, né, Ian? Algo tipo, sonhava, ela previa, ela tem a intuição de que algo vai acontecer, uma previsão. Muito bem, isso aí. Dois. Com base no trecho do romance Vidas Secas apresentado, é possível notar que a narrativa tem como eixo central um tema que é ao mesmo tempo social, seca em uma região do Brasil, e existencial, luta do homem contra a natureza hostil. Nesse sentido, esse romance parece apresentar, é a primeira ou a segunda? Segunda, uma diferença em relação ao romance regionalista romântico, em que a luta do homem contra a natureza não era retratada. Segunda, muito bem. 3. Em relação à formulação de Sinhá Vitória, ao sugerir que as aves matam o gado, Fabiano teve duas reações. Em primeiro momento, achou a frase dela extravagante e, em seguida, ficou encantado com a esperteza da mulher. Essa dificuldade de compreensão revela qual característica de Fabiano? Falta de conhecimento?
Falta de conhecimento, dificuldade de interpretação, pode ser. Quatro. Com base na leitura desse trecho do romance, pode-se afirmar que uma das marcas da produção em prosa do modernismo de segunda geração é letra A, B, C, D ou E. Tá bem, obrigada, Lídia. Qual é a alternativa da 4, correta? Letra E. Muito bem, Eduardo. Muito bem, Marina. Isso aí. Letra E. De quem que vocês lembram com esse título aqui desse livro? De ninguém? Bom, gente, a gente tem aqui um outro texto da Raquel de Queiroz. Vocês fizeram os exercícios, esses aqui, que eu indiquei para fazer no roteiro? Sim. Tá. Então eu vou pular a parte da leitura do texto, tá bom? Tá certo? Ou precisa ler? Quem mais leu esse texto? Ninguém mais leu? Só a Isabelle, gente. Eu li, Sora. Quem foi que falou? Eu, Stephanie. Tá bom, Esther. É que às vezes não aparece o que vocês estão falando aqui. Bom, vamos lá então. Letra A. O título do livro de Raquel de Queiroz se remete a um acontecimento histórico, a terrível seca ocorrida no estado do Ceará em 1915. Porque, para o regionalismo modernista de 1930, a referência de fatos históricos e situações semelhantes à realidade eram importante para o desenvolvimento da narrativa. Por que era importante a gente levar fatos históricos, principalmente em 1930? Compreende a realidade brasileira, viabilizando os problemas sociais e naturais característicos do modernismo? Exatamente, fazer tipo uma denúncia, né? Relatar o que estava acontecendo na região nordestina do Brasil. Muito bem, Isabelle, isso aí. Criticando a sociedade, né, Isabelle? Posso ir para B? Considerando a realidade que o narrador pretende representar, comente a escolha vocabular do trecho lido. Por que ela escolheu essa forma de falar? Vai de próxima coloquial? Ela escolheu uma linguagem próxima do coloquial dela para representar a cultura nordestina?
Isso aí. Para representar a cultura nordestina como uma identidade regional. Tá? Só para completar. Como uma identidade regional. A letra C, pessoal, pergunta como é que vocês acham que foi as pessoas recebendo esse livro da Raquel de Queiroz, recebendo essas afirmativas da Raquel de Queiroz? Vocês acham que foi algo normal? Foi algo que causou impacto? Por quê? Um choque na realidade. Muito bem. Porque a partir desses textos que as pessoas ficaram conhecendo como é que era a vida das outras pessoas, né? Que anteriormente era desconhecido. Nas páginas 15 e 16, nós temos um outro trecho de um outro texto, só que dessa vez é do Érico Veríssimo. Esse é mais próximo a nós, porque ele é gaúcho, ele é de Porto Alegre, né? E aí, gente, ele é de Porto Alegre, não, ele é de Cruz Alta, viveu bastante tempo em Porto Alegre. Eu li para vocês esse conto num vídeo em que eu explico esse conteúdo, né, que é o da Clarice, da menina Clarice, né? Então, vamos fazer a correção dos exercícios. Letra A. A recordação de Clarice remete ao leitor a que período da vida da personagem? O que ela acabou de narrar ali sobre entrar naquele quarto e pegar os doces, ou ficar pensando se o menino estava ou não estava no quarto, se ia pegar bem ou se ia pegar mal, entrar no quarto do menino. Isso aí é uma recordação. Em que momento da vida dela é essa recordação? O período de pré-adolescência. Da infância para a adolescência. Acho que pré-adolescência fica muito vago. Acho que da infância para a adolescência. Tá bom? Ao longo da cena descrita, o narrador sobrepõe dois tempos, passado e presente. O que essa estratégia permite dizer sobre o comportamento de Clarissa? Hein? Desde uma travessura de criança que foi roubar o doce até uma travessura de adolescente. Tá. Usa o passado para contar um fato, né, que já ocorreu. E usa o presente para situar o leitor em que momento da vida a Clarissa efetuou aqueles atos que foi a infância. Tá, tranquilo. Mas por que ele usa essas estratégias? Ele usa essa estratégia para justificar as ações dela naquele momento. Ou seja, ela vai lá e invade o quarto lá onde a mãe dela guarda os doces, né? Esse ato, essa ação, ela é justificada porque ela ainda é uma criança. Ela está no período ali da infância, tá? E também o fato dela querer entrar no quarto do Vasco também é justificada por este período,
ela ainda ser uma criança. Tá certo? Transcreva uma passagem do texto que caracterize seu aspecto regionalista, indicando o modo de vida típico do período, década de 20, né? Ou do local, cidade pequena do Rio Grande do Sul, em que se passam as histórias. Que momento é esse que a gente pode pegar para ter uma característica regional? Quem é que fez e pode ler? Pode ir, Isabelle. O jeito de falar Solão terrível e os doces do Salto, que geralmente é batata. Uhum. E também eu acho bem interessante a questão de ter um lugar para guardar comida. Aqui no livro de vocês ele traz esse aspecto, o lugar para guardar comida, como algo regional. Mas eu não sei se isso é verdade, assim, se teria um lugar só para guardar comida. Na minha casa e com a minha família, a gente nunca teve assim essa cultura de ter um lugar para guardar comida. Eu não sei se uma casa maior, com mais pessoas, se tinha essa característica, mas o que tu usou tá perfeito, tá, Isabelle? A fala, as palavras, os vocabulários, isso aí, tá? Ali quando ele diz assim, olha, na frente da farmácia está um homem metido num grosso sobretudo cor de chumbo. Um personagem desse tipo poderia existir no Rio de Janeiro, Lídia? Tu que veio de lá. Um homem na frente da farmácia com grosso sobretudo? Com o quê? Com um grosso sobretudo. Sim, pode. Com calor de 40 graus? Olha, professora, por incrível que pareça, o que é calor aqui pode ser frio lá, porque nas vezes que eu morava lá também, viajei, em pleno calor, eu via gente agasalhada. Porque para essas pessoas era frio. Já eu, acostumada com o clima sulista, para mim era calor, entendeu? Então é possível, não é difícil. Eles usam sobretudo, é sério mesmo? Sobretudo que vai até o pé, aquela coisa grande, enorme, pesada? Professora, sobretudo essas roupas assim exageradas não chega a esse ponto, mas só que muitas das vezes o que é calor aqui, lá para eles é frio, entendeu? Então eles acabam se agasalhando. Eu conheço gente assim, pelo menos. Tá, entendi. Bom, mas seria. Eu tô tentando entrar de outra turma, vou ter que negar, coitado. A Lídia trouxe aí um fato para mim que eu realmente desconhecia, né? Mas tudo bem. Mas, sobretudo, normalmente são roupas, né, que são características de regiões que fazem muito frio, né? Em regiões que a gente sabe que faz muito calor, a gente não imagina um carioca na frente de uma farmácia usando um sobretudo, um casacão grosso, peludão até os pés. A gente não imagina isso, a gente vai imaginar mais na região sul, aqui em Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, né? Nessas regiões. Tá bom, gente? Então, a nossa correção veio até essa página. Vou escrever aqui para depois eu não me perder. E aí, na próxima semana, a gente ainda tem uma aula antes da prova. Nossa prova é dia 9 de setembro, tá? Vamos continuar com correções, que a gente vai ter toda a hora do estudo para a gente corrigir. Então, vocês vão ter como tarefa fazer a hora do estudo, tá? Que é da página 19 até a página 24. Iremos corrigi-la. Se preparem para essa aula, que daí vocês vão estar com o livro todo completinho para a nossa prova no dia 9. Tá bom? E aí vocês tragam dúvidas, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Mas como a gente vem desde o início do ano falando do mesmo, então eu não sei se vai
Não sei se vai ter muita coisa pra gente tirar de dúvida, né? Então já fica marcado para a próxima semana termos de novo o Meet. Vamos ver que dia que é. Ai, meu Deus, que tosse. Dia 2. Dia 2/9 é o nosso próprio Meet, nosso próximo Meet, já fica registrado aqui, que já marquei com vocês, para a gente corrigir esses exercícios e tirar dúvidas se assim vocês os tenham, tá bem? Certinho? Professora, Oi. da feira literária não. Então, Isabelle, o que acontece? O projeto ainda não foi publicado inteiramente no site, então nós não temos ainda permissão para trabalhar a feira literária com vocês, tá bom? Assim que a gente tiver a orientação da diretora, nós trabalhamos com vocês, iremos trabalhar com vocês, tá bom? É que ela estava com um problema sério de saúde em casa, então ela estava ausente nesse período. Tá certinho? Então vou parar